Olá, aluno querido, tudo bem com você? Seja bem-vindo. Eu sou a professora Jussara de Oliveira, de Língua Portuguesa, e vou acompanhá-los nos estudos através das videoaulas. Sei que estamos enfrentando dias difíceis, longe das salas de aula, por conta da pandemia, e se pudéssemos eleger um sentimento para esse cenário, seria a falta. O dicionário a classifica como ato ou efeito de faltar, a ausência. Realmente, a ausência da sala de aula, do contato com o outro, nos causa grande desconforto. Mas vamos tentar aqui nos manter conectados e aprendendo. Para isso, eu preparei uma aula sobre um dos termos acessórios da oração, o adjunto adnominal. Conto com vocês. Vem comigo. O que é um adjunto adnominal? Qual a função sintática dele na construção de sentimento do texto? Quais classes gramaticais podem exercer essa função? Essa, entre outras perguntas, vão ser respondidas na aula de hoje. A função. O adjunto adnominal determina, qualifica ou caracteriza o nome a que se refere. Pode se referir a qualquer termo da oração: sujeito, objeto, complemento nominal, agente da passiva, aposto, predicativo. Vale lembrar que o adjunto adnominal é um dos termos da oração. Ele é um termo acessório. Funcionam como adjunto adnominal o artigo, o adjetivo, a locução adjetiva, o numeral, o pronome e o adjetivo. Lembrando que esse artigo, o adjetivo, a locução adjetivo, o numeral, o pronome, gente, são classes gramaticais. O adjunto adnominal, ele pode ser representado por essas classes gramaticais aqui, porque nós estamos fazendo uma análise sintática, tá? E não uma análise morfológica. Quando fazemos uma análise morfológica, aí nós identificamos o quê? Artigo, adjetivo e todas aquelas classes gramaticais. No caso aqui, nós estamos fazendo uma análise sintática. Palavras que funcionam como adjuntos adnominais. Bom, os artigos. Vejam aqui no número 1. O mundo, as ruas, um garoto. Quem são os adjuntos adnominais aqui? O as e o um. Eles estão sendo representados, os adjuntos adnominais, pelos artigos. Segundo, adjetivos. Água fresca, animal feroz. Quem são os adjuntos adnominais aqui? Fresca e feroz. Vejam que estão próximos aos outros, as outras palavras que são nomes. Pronomes adjetivos. Nosso, que é um pronome, e este, que também é um pronome. Numerais adjetivos. 2, 5 e primeiro. Locuções adjetivas. Noites de verão, picadas de abelha, aulas de inglês. Vejam só, de verão é uma locução adjetiva, de abelha e de inglês também. O adjunto adnominal, ele sempre vai ficar próximo a um substantivo, coladinho. Por isso o nome ad, o prefixo ad, quer dizer junto. Adjunto, junto. Adnominal, junto ao nome. Nominal vem de nome. E nome na língua portuguesa são os substantivos. Importante. Quando o substantivo é substituído por um pronome, todos os adjuntos adnominais são igualmente substituídos por este pronome. Vejamos só os exemplos.
aquela saia rosa foi vendida. Se eu perguntasse a vocês qual é o adjunto adnominal do lado aqui do sujeito, sujeito aquela saia rosa. Quem é o adjunto adnominal? Aquela e rosa, certo? Então, esses aqui, aquela e rosa, são adjuntos adnominais da palavra saia. Eles são termos determinantes, ou seja, ajudam a especificar a palavra saia, que é um substantivo. Então, vejam só, eu vou substituí-los por um pronome pessoal do caso reto. Ela. Substituir aquela saia rosa por ela. Ela foi vendida. Então, eu substituí todo esse sujeito aqui, aquela saia rosa, por um único pronome, tá? Chamado pronome substantivo. E também pessoal. Ela foi vendida. Outro exemplo. O notável poeta português deixou uma obra originalíssima. Mais uma vez, vamos passar para o lado do predicado, não mais do sujeito. O notável poeta português é o sujeito. Então, aqui eu tenho o sujeito, o notável poeta português, e tenho o predicado. Deixou uma obra originalíssima. Então, vejam só, originalíssima é também uma característica de obra, assim como uma, tá? São adjuntos adnominais. Vou substituir toda essa expressão aqui, ó, uma obra originalíssima. O notável poeta português deixou-a. Esse A aqui está sendo representado, tá? Está representando o objeto direto. Fique esperto. Os pronomes oblíquos átonos, me, te, se, le, nos, vos, leis, podem funcionar como adjuntos adnominais quando indicam posse. Roubaram-lhe o carro, roubaram seu carro. Encontraram-me a carteira, encontraram minha carteira. Vejam bem, os adjuntos adnominais aqui estão se referindo a quê? Roubaram-lhe. Roubaram o quê? De quem? Roubaram o carro, mas esse carro era de quem? Era dele, era seu. Então, encontraram-me, o me aqui, referente à primeira pessoa, a minha carteira, tá? Então, lhe, referente à carteira, ao carro dele, roubaram seu carro. Lembrem-se que os pronomes oblíquos, para cada pronome oblíquo, existe um pronome reto correspondente, tá? Vamos aqui a alguns exemplos. Isso aqui, gente, nada mais é do que uma análise morfossintática. O que é análise morfossintática? É quando eu faço análise não só das classes gramaticais, da palavra isoladamente, mas também da palavra dentro da oração. Ou seja, quando a palavra está dentro da oração e eu quero ver a função dela, eu estou fazendo análise sintática. Quando a palavra está isolada da oração, eu faço análise morfológica. Então, esse as aqui sozinho, longe do contexto, longe da frase, longe da oração, é apenas um artigo. Fortes, longe desse contexto, é apenas um adjetivo. Deverão, a mesma coisa, uma locução adjetiva. Nossas, pronome adjetivo. De milho, apenas uma locução adjetiva. Mas quando eu coloco todos esses termos aqui, todas essas expressões aqui, dentro de uma frase, eu passo a olhá-las diferentes. Eu passo a ver a função que elas exercem
dentro daquela frase, ou seja, função sintática. Então, como elas exercem a função sintática, vejam só, as fortes está se referindo ao quê? Às chuvas. Chuvas não é nome? Substantivo? Então, as e os fortes são adjuntos adnominais de chuvas. Deverão. O que é deverão? Não são as chuvas? Então, deverão também está se referindo a um substantivo. Se está se referindo a um substantivo, são adjuntos adnominais, coladinhos, está vendo? Próximos ao substantivo. Agora, do lado do predicado, que o verbo fica do lado do predicado, né? Então, destruíram nossas plantações de milho. Tudo isso aqui é o predicado. Nossas está se referindo a plantações, que é um substantivo. E de milho também está se referindo a plantações, que é um substantivo. Então, se está se referindo, se está próximo, se está junto ao substantivo, é um adjunto adnominal, certo? Olha, muita atenção para não confundirmos, tá, os termos de oração. Vejam bem aqui. A menina alegre chegou hoje. A menina chegou alegre hoje. No exemplo número 1, a palavra alegre, o adjetivo alegre, é adjunto adnominal de menina, pois não há nenhum termo entre o nome e o adjetivo. Não tem separação nenhuma. Vocês vejam só. Menina coladinho com a, menina coladinha com alegre. Todos estão ou seja, junto. Junto. Já no exemplo número 2, isso não acontece. A menina chegou alegre hoje. O que temos entre menina e alegre? É o mesmo adjetivo, mas está separado por um verbo. Então, não podemos mais dizer que o alegre, no exemplo 2, é adjunto adnominal. Esse alegre aqui passa a exercer uma outra função sintática que nós veremos depois, que é o predicativo do sujeito. Então, já não é mais adjunto adnominal. Ah, professora, mas é a mesma palavra, então mudou, não é mais adjetivo? Não, é adjetivo sim, continua sendo um adjetivo. A classe gramatical não mudou. O que mudou foi a função sintática. Porque a função sintática, gente, ela depende da posição da palavra, da organização da palavra dentro daquela frase, dentro daquela oração. Por isso que a função sintática mudou. Mudou o posicionamento também. Mudou a relação das palavras dentro do contexto. Ok? Bom, é importante falarmos da diferença, né, das diferenças entre complemento nominal e adjunto adnominal. Por quê? Porque é muito comum a confusão que pode acontecer entre esses dois termos da oração, tá? Vejam só. Adjetivo ou advérbio mais preposição sempre vai ser complemento nominal. E, Jussara, não lembro mais o que é isso. Simples, vou dar o exemplo aqui a vocês. Nosso time está confiante na vitória. Veja só, nosso time está confiante em quê? Na vitória. Completa o nome. Porque se eu falar, nosso time está confiante, vocês vão se perguntar, confiante em quê? Confiante em alguma coisa. Então, a palavra confiante, ela precisa do quê? Ela precisa de um complemento. Na vitória, foi o complemento dado. Aqui, olha, o complemento nominal vem acompanhado sempre de aqui, ó, uma preposiçãozinha aqui, tá? Então, temos aqui um adjetivo mais uma preposição. Um advérbio também. Substantivo concreto mais preposição. Sempre adjunto adnominal. Aqui já não é mais advérbio ou adjetivo. Para eu ter um complemento nominal,
Vou ter sempre o quê? Um substantivo concreto mais uma preposição, diferente daqui de cima, tá, gente? Vejam só os exemplos. As árvores da praça estão cheias de flores. Olha aqui, ó. Da, que é preposição, está o quê? Junto à praça, que é um substantivo concreto. Além do mais, não tem nada separando de árvores. Só temos essa locução aqui, ó, junto a árvores. Tudo bem? Vamos mais aqui, mais dicas aqui. Substantivo abstrato mais preposição. Se pratica a ação, vai ser sempre adjunto adnominal. Se recebe a ação, vai ser sempre complemento nominal. Olha, dica importante, hein? Eu costumo dizer que essa dica aqui vale até para quem está fazendo o Enem e o vestibular aí. Olha só, a crítica do técnico irritou os jogadores. Pratica a ação, adjunto adnominal. Recebe a ação, a crítica ao técnico irritou os jogadores. Aqui em cima, ó, quem está fazendo a crítica? O técnico. O técnico está praticando a ação de criticar. Aqui, ó, o técnico está criticando ou o técnico está recebendo a crítica? Ele está recebendo a crítica. Se está recebendo a crítica, complemento nominal. Se está fazendo a ação de criticar, praticando a ação, adjunto adnominal. Fiquem ligados, guardem esta dica. Se quiser, podem anotar também, ó. Tempo. Vamos para o próximo? Eu tenho aqui para vocês um desafio. Quero ver se vocês prestaram atenção à aula. Vou dar um tempinho também para vocês resolverem esse desafio, tá? Olha, no trecho, um cego que me puxava as orelhas, o pronome me indica posse. Por isso, pode ser analisado como adjunto adnominal. Nós vimos isso aí hoje, hein? Da mesma forma, ocorre com o pronome em qual alternativa? Alternativa A, tenho-lhe ódio. Alternativa B, escuto-lhe a voz. Alternativa C, ela me tratava bem. Alternativa D, este é o presente que me deste. Alternativa E, não lhe quero mal. Vou dar um tempinho para vocês resolverem este desafio. Tudo bem? Então, vamos lá. Tempo. Já sabem a resposta? Estou aguardando, hein? A resposta correta é a alternativa B. Parabéns, caso tenha acertado, mas caso não tenha, não desista. Busque continuar aprendendo. Esse é o segredo do sucesso. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tá? Eu me despeço por aqui, mas já aguardo ansiosa para os nossos próximos encontros. Espero, de fato, que eles sejam bem aproveitados por todos vocês. Um abraço, foi um prazer. Tchau, tchau.